Paz seja com todos, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui juntos para a nossa aula da Escola Bíblica. Espero que vocês estejam gostando e que sejam abençoados nesta tarde, assim como foram nas outras, porque eu tenho sido grandemente abençoado. Então, queridos, eu gostaria de convidar vocês nesse momento para fecharem seus olhos, curvarem as suas frontes, onde quer que vocês estejam, e agora estejam orando ao Senhor, falando com o Pai. Pai querido, Pai amado, neste momento estamos aqui, Senhor, para aprender da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo venha nos revelar os Teus mistérios e que possamos conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Portanto, Paizinho amado, aqui estamos para falar e aprender da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando todas as coisas. Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua em todo o tempo. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, lição de número 14. Olha só, estamos aí caminhando já para o nosso final. Daqui uns dias a gente acaba. Então eu espero que você esteja gostando e que esteja acompanhando, tá bom? Porque já são 14 degraus que a gente sobe na nossa escada do conhecimento. Então, cada passo que você dá, mais próximo você fica do Senhor, mais perto você fica do Senhor, mais parecido com Jesus você começa a se tornar quando você deixa com que a presença do Espírito Santo venha te moldar de acordo com a sua vontade. Amados, na lição passada nós falamos sobre vencendo as nossas guerras, não é mesmo? Então, aprendemos que podemos perder algumas batalhas, mas não é porque perdemos uma batalha ou outra que perdemos a guerra. A guerra não está acabada. Quando você confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e coloca nele a sua esperança e confiança e a sua fé, certamente você não vai ser derrotado. Você pode sofrer derrotas momentâneas, mas a sua derrota momentânea não vai roubar a alegria da vitória da guerra. No final, o Senhor, Ele é aquele que vai prevalecer na sua vida. E nós um dia encontraremos com o Senhor nos ares. E ali estaremos com Ele para sempre e eternamente. Amém? Glória a Deus. E hoje, queridos, sobre o que nós vamos estar falando então? Hoje nós vamos estar falando sobre motivação. O que é motivação, queridos? Motivação é a energia que nos impulsiona a continuar. É uma pessoa motivada, aquela que não para no caminho, que ela continua, mesmo com as dificuldades que se apresentam durante a vida, mesmo com as batalhas que possa ter acontecido momentaneamente dela ter tido uma derrota, mesmo com as dificuldades do dia a dia, ela continua se mantendo motivada e continua indo, continua caminhando. Paulo, certa vez, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, rumo à soberana vocação. Então, isso é motivação. Paulo, ele não se importava com as chicotadas que ele tomava. Paulo não se incomodava com as pedradas que ele tomou. Paulo não se incomodava com a quantidade de vezes que ele teve que fugir ou sair de uma cidade escondido para não ser morto. Tudo isso não fez com que Paulo parasse o seu projeto, não desistisse do seu projeto. Não, Paulo continuou. Ele continuou motivado para continuar vencendo, rumo à soberana vocação. Então, o alvo, a meta, fez com que ele se mantivesse motivado para continuar. Então, queridos, então Paulo, ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta a ser alcançada. E quando ele focou na sua meta, ele não se importou com as situações que aconteciam à sua volta. Ele se manteve firme no seu projeto, firme no seu propósito, se mantendo firme e motivado. Porque uma pessoa motivada, ela não para, ela continua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre motivação. Eu gostaria de falar um pouquinho para você a respeito do que o livro está nos ensinando nesta noite. Olha só. Presta atenção em alguns
comentários de pesquisas que foram feitas sobre pessoas motivadas e pessoas desmotivadas. Presta bem atenção, porque a motivação ela não é somente na área da sua área espiritual. Nós vamos falar sobre uma motivação que faz com que a sua vida seja próspera também, a sua vida terrena, a sua vida material seja próspera. E presta atenção nisso, porque no teu emprego as pessoas motivadas elas têm muito mais chances do que as desmotivadas. Isso é uma pesquisa e é real. Então ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Qual verdadeiramente é a diferença entre uma pessoa motivada e uma desmotivada? Algumas pesquisas mostram que uma pessoa motivada produz e realiza 40% mais que uma pessoa desmotivada. Primeiro ponto que as pesquisas mostram. Uma pessoa motivada, ela produz 40% mais. Ela trabalha melhor 40% a mais do que as outras. Ela se desempenha mais em 40% a mais do que as outras. Vamos supor que se uma pessoa desmotivada consegue fazer 1.000 peças por dia, uma pessoa motivada, ela faz 1.400. Ela faz 40, ela vai fazer, na verdade, ela vai fazer mais do que isso. Ela vai fazer 1.600 peças. Porque ela consegue produzir muito mais do que a outra. Ela trabalha muito mais, ela vai ser muito mais eficiente na sua atividade. Ela é uma pessoa que se dedica com mais empenho naquilo que ela faz. Se ela trabalha, por exemplo, no escritório, ela vai ser muito mais atenciosa naquilo que ela está fazendo do que uma pessoa desmotivada. Uma pessoa desmotivada, ela é desatenta. Ela não presta atenção naquilo que ela está fazendo, porque não tem mais pique. Perdeu não tem mais aquele desejo. E olha só, grandes empresas chegaram à conclusão que pessoas desmotivadas têm 87% de chance a mais de sair da empresa, ou porque foram demitidas, ou porque acabam pedindo demissão do emprego. Então uma pessoa desmotivada, ela tem 87% a mais de sair da empresa. Uma pessoa desmotivada, ela usa muito mais o plano médico do que uma pessoa motivada. Porque uma pessoa que trabalha desmotivada, ela fica doente com mais facilidade ou, infelizmente tem muitos que fazem, acaba procurando o serviço médico para pegar um atestado e ganhar o dia. Então, as pessoas usam muito mais os planos de saúde e faltam mais aos trabalhos. Então, uma pessoa que é desmotivada, ela também tem muito mais falta do que uma pessoa que é motivada. Porque a pessoa motivada, ela não vê a hora de chegar o momento dela ir para fazer o que ela tem que fazer, para se empenhar mais um dia. A pessoa desmotivada, não. Se ela puder ficar em casa, ela vai ficar. As pessoas desmotivadas, também as grandes empresas chegaram à conclusão de que elas são as que mais reclamam da empresa que trabalham. Elas criticam demais a empresa que estão trabalhando. E são também as que mais entram na justiça contra as empresas que elas trabalharam. Pode ser empresa até boa, querido. Pode ser grandes empresas, multinacionais. Mas uma pessoa desmotivada, ela sai dali criticando. Nunca tá bom para ela. Nunca tá satisfeita com o que ela tem. Ela vai estar sempre desmotivada. E eu digo isso por experiência própria. Eu trabalhei numa grande montadora, trabalhei numa Volkswagen, e por muito tempo eu fiquei ali desmotivado, não tinha ânimo para trabalhar, achando que ali não era um bom lugar. Quando não trabalhar numa multinacional daquele porte seria ruim? Não é. Mas a motivação, ou a falta da motivação, nos faz tomar decisões muitas vezes precipitadas e erradas. E nos faz criticar aquilo que para nós está sendo bênção. Já ouviu o ditado, não cospe para cima, porque pode cair no rosto? Então, é a mesma coisa. A pessoa que muitas vezes está numa fábrica, numa empresa de grande porte, uma empresa sendo abençoada, e ela critica a empresa que ela trabalha, ela muitas vezes, o que ela está fazendo? Ela está cuspindo no prato que comeu. É muito isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse espírito de desmotivação. E quando a gente percebe que isso está nos afetando de alguma maneira, precisamos de tomar posição e fugir disso. Porque Deus sempre tem o melhor para nós, Ele quer e nos quer motivados. Né? E Ele sabe a importância da motivação. Por isso a motivação está muito próximo da palavra de Deus.
né? A motivação e a Bíblia, elas andam juntas. Olha só. Ou seja, para tudo que você for fazer, manter-se motivado é fundamental para o seu sucesso. Todas as pessoas merecem ser bem-sucedidas, mas isso depende, em primeiro lugar, de você. Então, assim, se manter motivado é você, querido. Eu não posso te motivar. Eu posso estar te ensinando. Você pode participar de palestras motivacionais, mas aquilo que você ouve só vai ter influência na sua vida se você colocar em prática. O conhecimento sem prática, ele é em vão. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz assim, que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, isso foi Jesus quem disse, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu assemelho ele a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Então, quando vem os problemas, a casa cai. Por isso, é tão importante para que você se mantenha motivado, você pôr em prática aquilo que você tem aprendido. Então, eu sou um instrumento para te motivar. Ou um palestrante, ou um pregador, ou um professor, ou alguém que ganha nessa área de coaching, como agora são chamados, aqueles que dão palestras motivacionais por aí, eles ganham para tentar te levar a uma motivação, para te trazer um gás a mais e falar que você pode e que você consegue. Mas se você não colocar aquilo que você tem aprendido em prática, você continuará sempre sendo um derrotado, sempre sendo um desmotivado. E aí, não adianta querer colocar nos outros a culpa por uma coisa que é você que tem que fazer. Eu posso te ensinar, mas cabe a você, cabe a mim, cabe a nós realizarmos. Sairmos da posição de inércia para uma posição de vitória. Um exemplo disso, oração. Eu posso estar aqui e falar para você durante 3 horas direto sobre oração. Vai adiantar alguma coisa se você somente ouvir e não colocar em prática? Saber sobre oração, maravilha. Todo mundo sabe que tem que orar, não é? Mas pôr em prática já é outra situação. Então, essa motivação, ou que te impulsiona a fazer algumas coisas, ela está ligada às suas metas. Como eu disse logo no começo, Paulo, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então Paulo passou problemas lá atrás, mas esses problemas não podiam pará-lo, porque ele sabia qual era o alvo. Você sabe qual é o seu alvo? Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Aonde você quer chegar? Seja ela na área profissional, seja ela na sua escola, seja ela no seu trabalho diário, seja onde você estiver, seja na igreja, aonde você quer chegar? Qual a sua meta? Qual o seu alvo? Porque é isso que vai te dar forças para que você, ainda que sofra momentâneas derrotas, continue andando. Como Paulo disse, esqueço-me das coisas que para trás ficam e continuo para o alvo. O que é o passado fica para trás. Agora eu estou olhando para frente, vou continuar olhando para frente, eu vou continuar andando para frente. Porque o meu alvo é Cristo. A minha meta é chegar em Cristo. O meu objetivo é falar e ganhar o máximo de vidas para Jesus. Eu preciso espalhar as boas novas. Então Paulo tinha um alvo, tinha uma meta. O alvo dele era chegar ao trono, chegar à glória, chegar no céu. Mas de que maneira? Fazendo ou combatendo o bom combate. Levando a palavra aonde quer que seja.
levando a palavra de esperança, levando a palavra de ânimo, levando a palavra de arrependimento, anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, falando para as pessoas: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, mostrando para o gentio que havia salvação para eles e não somente para os judeus. Então, a meta de Paulo, o objetivo de Paulo, o levou a continuar, a ter essa gana, essa vontade de chegar lá. Isso é motivação. E aí vem a pergunta: o que é que te motiva? O que é que te motiva? Qual a sua motivação? Eu gostaria de ler alguma coisa aqui sobre isso. Só um minutinho, queridos. Qual a sua motivação? Olha só. Espera aí um pouquinho que está abrindo aqui do lado aqui o notebook. Tá bom? Para a gente poder ir acompanhando juntos aí. O que é que te motiva a trabalhar? O que é que te motiva a fazer o que você gosta? O que é que te dá prazer? O que é que te leva a buscar cada dia mais no seu trabalho? Algo tem que te motivar. Assim, o que é que motivava Jesus? O que motivava Jesus? Queridos, olha só. Quando você começa a analisar a vida de Jesus, você aprende o que é motivação. Presta atenção, eu quero ler algo tremendo para vocês. O que motivava Jesus? Refletindo sobre isso e tendo comunhão com o Criador, comecei a me perguntar: o que motivava Jesus? Certamente ele sabia sobre tudo o que iria passar, as dores, o sofrimento, todo o processo. Ele sabia de tudo. Até mesmo pediu para o Pai que, se possível, passasse dele tudo quanto haveria de sofrer. A agonia e a dor era tamanha que Jesus suava sangue. Jesus morreu por amor, tamanho amor que não importava as provações. Ele sofreu por amar incondicionalmente o homem. Jesus também passou por sofrimento psicológico e, estando em agonia, orava mais intensamente, lá em Lucas capítulo 22. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E aí eu quero ler algo para você que eu achei fantástico. Presta atenção nisso. Hoje nós conhecemos esse raro fenômeno como hematidrose. O fato de Jesus suar gotas de sangue, cientificamente tem um nome, chamado hematidrose. A hematidrose é um fenômeno raríssimo, apenas uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Apenas um ato destes pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, onde o suor anexa ao sangue, formando a hematidrose. Queridos, quando Jesus suou gotas de sangue, ele estava sobre uma pressão muito grande, uma pressão psicológica muito grande. Ele estava em agonia, ele estava sentindo as nossas dores, ele estava sofrendo os nossos sofrimentos, ele estava chorando por nós. Toda a dor, todo o sofrimento humano estava sobre Jesus. E isso causou sobre ele uma dor muito grande, dor física. Não somente uma dor emocional, mas uma dor física. E tudo isso por mim e por você. Jesus tinha um motivo. Mesmo sofrendo, ele não desistiu. Ele tinha uma meta a ser cumprida, um objetivo a ser alcançado. E mesmo sofrendo tudo o que sofreu, passando por tudo o que passou, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Então, queridos, o que motivava Jesus? O amor. Jesus amava a todos. Jesus
nos amou de tal maneira que se entregou naquela cruz. Então, amados, quando nós vemos uma pessoa motivada, essa pessoa motivada, ela não para por causa das pequenas coisas. Se você tem parado no meio do caminho, reveja o que é que tem te motivado. Reveja os teus princípios. Reveja o que é que você tem o que você quer alcançar. Porque talvez aquilo que você quer alcançar seja apenas um sonho, um desejo passageiro. Não seja realmente a sua meta, o seu objetivo, aquilo que mais você deseja. Porque se for aquilo que você mais deseja, você não vai parar. Você não vai parar. Você vai continuar caminhando. Querido, se hoje você está fazendo uma faculdade, essa faculdade não está te dando o interesse que você precisaria para continuar, de repente não seja a área certa para você. Procure uma outra que te motive, que te dê desejo de continuar. Talvez você esteja fazendo algo na igreja que não seja aquilo que realmente você quer fazer. Então, procure servir com o melhor que você tem. Procure a área que mais te motiva a fazer. Talvez no seu trabalho que você tem hoje, a área profissional que você está atuando não seja aquela que você quer. Então se empenhe, se esforce para alcançar outros patamares. Se o seu desejo, um exemplo, se você hoje, de repente, você trabalha como, deixa eu ver aqui, você está trabalhando hoje como um vendedor em uma loja, mas o seu objetivo não é continuar sendo um vendedor em uma loja. O seu objetivo é você ser um médico, é você ser um enfermeiro, é você ter uma outra profissão na sua vida. Então, querido, se o que te motiva é chegar lá, é ser um médico, é ser um enfermeiro, é ser trabalhar em uma outra área e você não está trabalhando na área que você quer hoje, então se empenhe. De que forma? Se prepare para mudar de área. Ah, o pastor falou que eu tenho que correr atrás dos meus objetivos, então larga o emprego e sai correndo atrás de outro. Não, não é isso que eu estou dizendo para você, não. Eu estou dizendo para você se preparar para chegar em outros patamares, para você alcançar outros lugares. Se prepare para isso. Corra atrás do que é o seu alvo, do que é o seu objetivo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom, queridos, você não tem o dinheiro, mas hoje quantas faculdades públicas existem por aí? Ah, mas é concorrido. Se você só ver as dificuldades, você nunca vai chegar no seu objetivo. Então, não são... o que é que te motiva, vai te fazer chegar lá. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade? Não. Mas tem faculdade pública? Tem. Então eu vou me esforçar para entrar nela. Eu vou me preparar, eu vou fazer um cursinho preparatório, que tem muitos cursinhos preparatórios por aí, gratuitos. É tudo questão de querer procurar, de desejo. Ah, mas eu não tenho tempo. Querido, você faz o tempo. Quando você tem objetivo claro, quando você é uma pessoa motivada para alcançar o seu objetivo, você faz o tempo, você faz o horário. Você não vê dificuldades. Porque se você só vê dificuldades, você nunca vai encontrar as coisas do seu jeito. Não vai chegar nunca em lugar nenhum. Quando você só enxerga obstáculo, não espere chegar em vitórias. Os obstáculos aparecem, eles vão aparecer, mas não são eles que vão te prender. Quando você tem motivação, quando você é uma pessoa motivada, os obstáculos não te param. Jesus amou, e porque Ele muito nos amou, Ele se entregou, mesmo sabendo de tudo aquilo que Ele iria sofrer por causa deste amor. Entendeu? Então, queridos, algumas coisas nós precisamos ter para alcançar os nossos objetivos. Primeiro, convicção do propósito da sua vida. Todos nós ficamos extremamente motivados quando estamos em uma missão ou em uma função que sabemos que é o propósito das nossas vidas. É o que estou falando. Então, procure saber qual o propósito da sua vida. O que você quer alcançar. Aonde você quer chegar. E aí, quando você tiver certeza disso, vá atrás.
Não deixe que as coisas deste mundo te segurem, não. A segunda coisa que também eu quero que você entenda: se encha daquilo que te motiva. Então, olha só, leia livros que falam sobre aquilo que você deseja, busque conhecer mais e mais aquilo que você quer. Então, se encha daquilo que te motiva. Quanto mais você procura aquilo que te motiva, mais você vai se sentir motivado. Outra coisa, mantenha contato com pessoas inspiradas. Sabe que quando você anda com pessoas desmotivadas, você tem que ter uma carga muito grande de motivação para também não ficar desmotivado. Porque você tem que ter para você e para a pessoa com quem você anda. Então, se motivar, amado, quando você sente que você tá fraquinho na fé ou tá precisando, ande com quem tem. Ande com quem conhece. Procure pessoas que te inspiram, que te levam para cima. Sabe aquela história? Se você conta um sonho, um plano para alguém, um desejo para alguém, e essa pessoa fala para você, esquece, você nunca vai chegar lá não. Olha, essa pessoa não tá te dando um bom conselho. A pessoa que te leva para cima, ela vai falar, olha, se esforça. Vamos junto, eu vou estar orando por você, você vai chegar lá, você vai conseguir. Agora a pessoa que fala, realmente é difícil, viu? Eu acho que não dá pra você não vai chegar lá. Então as pessoas desmotivadas, elas não servem para motivar. Então ande com pessoas motivadas, para que elas possam te ajudar a chegar em algum lugar. Se você tem que conversar com alguém, se você está com dúvida, procure pessoas que possam te orientar para cima e nunca para baixo. Amém? Então, são ferramentas para que você se mantenha motivado. Convicção, tenha a convicção dos propósitos da sua vida. Busque se encher daquilo que te motiva. Ande com pessoas motivadas ou inspiradoras. Nunca perca um evento em que você possa se inspirar ou se motivar. Uma outra coisa também que eu e você precisamos aprender: muitas vezes o pastor te convida para um culto e esse culto vai falar sobre prosperidade financeira e o seu alvo é fazer uma faculdade. Uma coisa tem a ver com a outra. Opa, peraí, se eu fizer uma boa faculdade eu posso ter prosperidade financeira? Então o culto pode ser motivacional e pode me ajudar naquilo? Pode. É um culto que vai falar sobre empreendedorismo, que é como abrir novos negócios, buscar novas oportunidades empresariais, visão de negócios. Opa, isso me interessa, porque eu tenho um projeto, eu tenho um plano. Poxa, eu fiquei sabendo que lá no Sebrae tem cursos gratuitos que são muito bons. No Senac tem cursos gratuitos que são muito bons e que vão me ajudar a me motivar. Poxa, eu fiquei sabendo de uma palestra que tem numa escola tal. Queridos, vá atrás. Procure conhecimento. Até mesmo para que você saiba se isso que você está desejando alcançar, se a sua meta pode ser atingida. De repente você precisa refazer planos. Mas são coisas que você precisa saber. Então, quando você souber de alguma coisa desse jeito, vai atrás. Não deixa com que as situações te parem pelo caminho. Tenha cuidado com a sua saúde, que é um outro passo. Cuide-se bem. Procure estar se cuidando, tenha uma saúde boa. Procure saber do que se alimenta. Faça exercícios físicos. Tudo isso é importante para que você desenvolva um potencial maior na sua vida. Nós sabemos, aí a ciência já cansou de mostrar que boa alimentação, ela produz muitas coisas no nosso organismo, e uma delas é inclusive desenvolver a serotonina, que é aquela que ela é
Seria algo que nos motiva, é uma energia, é tipo uma substância que é produzida pelo corpo, capaz de produzir alegria, né? Que nos traz motivação, que nos ajuda a continuar caminhando. Então são coisas que a gente precisa ter. Então, querido, manter-se motivado. Jesus sabia o que é que o mantinha motivado. Agora, olha só, eu quero falar com vocês também sobre o que é que pode nos libertar do poder da desmotivação. Então, quando você é uma pessoa motivada, você corre atrás dos seus objetivos. Mas e se você está desmotivado? Está difícil de você sair do seu buraco, onde você se enfiou. Amados, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus. Filipenses 3,14, eu quero ler com vocês. Filipenses, capítulo 3, verso 14. Vou abrir aqui a Bíblia. Filipenses 3,14. Que é o que a gente falou sobre Paulo. Olha só. Eu vou ler o 13 também. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, presta atenção. É prosseguir. A palavra de Deus, ela te chama para ir. Ser forte, ser corajoso, ser valente. Não olhe para os desafios e pense que eles são maiores que você. Porque eles podem até ser maiores que você fisicamente, mas eles não são maiores do que o Deus que está com você. O nosso Deus, ele é soberano. E quando você sabe com quem você anda, querido, você tem tudo nas suas mãos. Quando as crianças são menores, e na escola tinha aquelas briguinhas de criança, o que era mais fraquinho, quando de repente apanhava do outro que era mais fortinho, ele usava a seguinte frase: eu vou chamar o meu irmão mais velho, eu vou chamar o meu irmão maior, vou trazer aqui meu irmão mais velho. Então, amados, você tem um irmão mais velho, Jesus. Jesus é aquele que vai vencer por você. Ele é aquele que, quando você estiver caído, ele vai te levantar. Então busque no Senhor. Então olha, o poder que liberta da desmotivação é o conhecimento de que nenhuma promessa de Deus falha e que ao buscar seus interesses no caminho existe uma bênção e nossos interesses podem ser realizados desde que alinhados com seu propósito. Então, queridos, o que é que a palavra de Deus também está nos ensinando? Que quando você faz planos alinhados às vontades do nosso Deus, esses planos prevalecem. E no meio do caminho, quando o teu alvo é fazer a vontade do Pai Celestial, no meio do caminho vão vir as bênçãos. Você quer ser um médico? Quer ser um profissional nessa área? Nós sabemos quanto é difícil uma pessoa se formar em medicina no Brasil. É muito difícil, o custo é alto, o empenho é muito grande, são muitas noites sem dormir. Mas saiba de uma coisa, amado, que quando você coloca o seu objetivo maior, que é servir a Deus em primeiro lugar, a bênção vem. Olha, eu vou ser médico, mas independente da medicina, tudo o que eu fizer farei para a glória do Senhor. Quando eu estiver com um bisturi na mão, operando uma pessoa, fazendo uma cirurgia, o Senhor é aquele que vai guiar as minhas mãos,
quando estiver receitando um remédio para um paciente, é o Senhor quem vai estar me dando a direção naquilo que preciso fazer para que este paciente seja saudável. É colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo na sua vida, na sua área profissional, no seu emprego, no seu trabalho. Olha, a palavra de Deus nos diz que tudo o que nós fizermos, aos homens, temos que fazer como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Porque quando fazemos para o Pai, fazemos com excelência, queremos fazer com excelência, porque Ele fez o melhor por nós. Então, quando você for fazer algo para o seu próximo, quando você estiver fazendo algo no seu serviço, onde quer que você esteja, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Se mantenha motivado, não faça as coisas de qualquer jeito. Eu já disse isso em lições passadas. Sempre vai ter alguém te olhando. Sempre vai ter alguém te olhando na sua área profissional, na sua escola, onde quer que você esteja. E se você estiver fazendo as coisas de forma relaxada, isso vai aparecer em algum momento. E aí, queridos, quando tiverem que mandar embora um profissional, eles vão pensar muito antes de te mandar ou mandar um outro, porque aquele que é desmotivado, a chance dele ser demitido é muito maior que a sua motivado. Por isso é tão importante se manter motivado, seja onde for. Um professor, se ele tiver que melhorar a sua nota, de repente, diante de uma prova, de repente naquela prova você não foi muito bem, e o professor ele está lá na dúvida se te dá um B+, ou um C+, ou não, né? Se ele te dá uma nota um pouco maior ou menor, nem sempre é somente pelo resultado daquela prova, mas também por uma avaliação de todo o seu comportamento numa sala de aula. Ele vai te avaliar como um todo, ver qual o seu desempenho em sala de aula, se você é uma pessoa participativa, se você é uma pessoa empenhada, se você tem se dado bem na matéria, mas aquela prova foi pontual e você não foi muito bem. Então, se de repente você precisar de um ponto para passar no final de ano e você é um aluno que sempre se mostrou motivado, você tem tudo para conseguir esse ponto. Mas se você era um aluno problemático, que só dormia em sala de aula, que nunca mostrou motivação alguma, e de repente você precisar desse mesmo ponto, esse professor falou, não vou dar esse ponto não, ele nunca se mostrou motivado na aula. Então, em todo lugar, né, você precisa se manter motivado para conseguir coisas novas. Na igreja, querido, muitas vezes você fala, poxa, mas eu não tenho oportunidade. Ninguém me chama, ninguém me dá uma chance. Mas quando você tem as oportunidades, por exemplo, como essa agora, que você está tendo na sua casa, de ouvir essas ministrações que nós estamos tendo, você não faz. Não participa, não se empenha. Não quer saber, não dá a mínima para o que está sendo ensinado. Então, aí você quer chance na igreja, quer oportunidade na igreja. Para quê? Simplesmente para ter uma oportunidade? O que isso vai fazer diferença na sua vida? Se quando você tem as oportunidades, você não faz. Aí te chamam para limpar a igreja. Mas aí eu não tenho tempo. Não dá para mim. Não, isso deixa para as diaconisas. Isso deixa para o outro. Isso eu não quero. Te chama para fazer algum serviço mais simples na igreja. Não, mas eu queria o púlpito. Eu queria o palco. Eu queria o quê, querido? Nós precisamos conquistar as coisas. Como nós temos aprendido, começa de baixo e você vai chegar lá em cima. Não se constrói uma casa pelo telhado, se constrói a casa pela base. É da base que se começa a levantar a casa, não é do telhado. Então, amados, se você quer chegar no topo, comece por baixo, mas comece corretamente, comece motivado. Saiba que eu começo aqui embaixo, mas o meu alvo é lá. E vai fazendo o seu melhor, desempenhando o seu talento. E certamente, quando você busca isso com amor, quando você faz isso com dedicação,
Deus vê. O Pai vê todas essas coisas. E Ele vê e te abençoa lá dos altos céus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, falar sobre motivação. Estamos falando. A minha função como pastor, minha função como professor de escola bíblica dominical é te motivar. É te despertar a motivação. Mas saiba que somente você é que pode se motivar, colocando em prática aquilo que você tem aprendido. Amados, 14ª lição, motivação. Então, queridos, nós já aprendemos muita coisa, já falamos sobre vários temas aqui, e cada tema um mais forte que o outro. Falamos sobre 3 perguntas básicas ou 3 perguntas importantes: quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Falamos a respeito do amor, que é o princípio para ter uma vida abundante. Falamos sobre atitude. Falamos sobre criar um ambiente correto em nossas mentes. Falamos sobre fé, que é aquela que vai nos fazer alcançar o milagre. Falamos sobre as bênçãos da cruz, o quanto o sacrifício de Jesus naquela cruz foi importante e é importante para nós até hoje. Falamos sobre decisão. Falamos sobre insatisfação. Falamos sobre como alcançar um grande resultado. Sobre pessoas diligentes. Sobre gratidão. Falamos sobre a preciosa semente, que é a palavra de Deus. Falamos como vencer uma guerra e hoje falamos sobre motivação. A nossa próxima aula vai falar sobre um outro tema muito importante. Espero que vocês estejam gostando e que tenham sido abençoados com a aula de hoje. Então feche os seus olhos agora, vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero orar por cada irmão, cada irmã que está no seu lar. Senhor Deus, aqueles que estão desmotivados, aqueles que estão com seus corações tristes, aqueles, Pai, que já não estão encontrando mais forças para continuar. Pai, é Teu Espírito Santo em nós que nos dá força, é o Senhor quem nos fortalece. Portanto, ó Pai, digo fraco, eu sou forte porque eu estou no Senhor. Ainda que nós estejamos, ó Pai, fraquinhos, mas sabemos que o Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que renova as nossas forças para que a gente suba como asas, como de águia. E esteja, Senhor, motivando, nos dando visão do nosso futuro, visão dos nossos objetivos, para que a gente faça como Paulo, esqueça-se das coisas que já passaram. O passado é passado. Vamos prosseguir para o alvo, rumo à soberana vocação que é Cristo. O nosso alvo é o Senhor, a nossa meta é buscar a Tua presença, Pai. Portanto, que o Teu Espírito em nós continue sendo sempre a esperança da glória. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Pai, Tu és bom o tempo todo. Queridos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like lá no canal do YouTube. Assine, se inscreva para ter todas as aulas, porque sempre que tivermos aulas novas você vai estar recebendo. Deus abençoe a sua vida. E até domingo na igreja. Deus abençoe.